Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos estudos na noite, após esses esclarecimentos importantes, né, que todos nós devemos ter conhecimento, porque sabemos que a morte é um processo natural e que todos nós um dia enfrentaremos. Então, essa preparação é fundamental e como foi nos colocado, né? De acordo com as nossas obras, é que nós teremos um período mais tranquilo ou menos tranquilo. Então, estamos a caminho, vamos trabalhar em benefício de nós mesmos, auxiliando, amparando, socorrendo e vivenciando o Evangelho conforme Jesus nos ensinou. E para o estudo da noite eu trouxe uma temática, né, bastante importante, que é uma preocupação de todos, né? Todos nós vivemos num mundo de tribulações e muitas dificuldades, passamos por muita ansiedade, muitas vezes inquietação, que não sabemos como buscar amenizar essa situação. Então, o estudo da noite do livro O Pão Nosso, a lição 60, cujo título é Lógica da Providência, e do trecho do Evangelho nos diz: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. De Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. E Emmanuel nos diz: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros de fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Então, o que nos coloca a questão do porquê das nossas aflições diárias, né? Todos nós estamos neste mundo para que possamos conseguir superar essas condições. É uma necessidade que todos nós temos, e o grau desse sentimento vai depender da forma como vivemos. Se já entendemos o Evangelho e conseguimos vivenciá-lo, com certeza estes problemas, né, de grandes conflitos internos, eles são amenizados pelo trabalho que realizamos. E Jesus foi incansável em recomendar, né, que todos nós trabalhássemos em benefício de nós mesmos, porque tudo que fizer para o outro, ele vai se reverter a seu favor. Então, a prática do bem, do amor, da caridade faz parte para que nós possamos, né, ter menos aflições, menos tristeza, ansiedade, enfim, insatisfação interior. Por que isso ocorre conosco? Exatamente, estamos encarnados para a superação deste quadro. É a oportunidade que temos do trabalho. As ferramentas estão disponíveis a todos, mas precisamos saber como utilizar essas ferramentas, né? Então, o modelo maior que nós temos é Jesus. Se olharmos como foi a vida de Jesus, nós vamos ver que a nossa é muito suave, né? Porque nós somos espíritos devedores e Jesus era um espírito puro, é um espírito puro e sempre vivenciou dentro da lei divina, sem nunca
ter infringido essas leis. E nós? Por que queixamos de tudo que nos acontece? Nós somos espíritos permanentemente insatisfeitos por tudo. Tudo que acontece na vida, nós nos queixamos. Ou, muitas vezes, tudo que acontece na nossa vida é motivo de grande aflição, de grande desespero. Isto por quê? Porque ainda não compreendemos exatamente a nossa tarefa, a nossa missão de encarnado. Então, é fundamental que nós tenhamos claro, né? Quem somos? Primeira pergunta que nós devemos refletir é sobre essas condições. O que já fizemos, o que estamos fazendo, né? Então, fazer uma análise crítica do nosso comportamento. E aí vamos entender que, de fato, teremos que passar por todas essas condições, né, para que nós possamos amadurecer os nossos sentimentos, ou seja, compreender, né, as necessidades que temos e procurarmos, né, ser mais tranquilos, sermos parceiros com os companheiros de jornada, sempre estar procurando ajudar, amparar, socorrer, sem olhar a quem, a todos que cruzarem a nossa caminhada. Isto é fundamental. Exatamente o que Jesus vivenciou é o que nós temos que fazer. Ele é o nosso modelo e infalível para a conquista dessa serenidade, dessa tranquilidade. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Então, tudo que ocorre na nossa vida, ela ocorre de uma forma justa. Não há nada que seja castigo ou que seja pena eterna, mas é para a nossa melhoria. Então, tudo que se passa conosco, se entendermos com outro sentimento, nós teríamos mais gratidão do que insatisfação, né? Porque entendermos que, apesar de tudo, ainda recebemos a oportunidade de estarmos encarnados para o nosso refazimento. É a grande oportunidade. Essa passagem que temos aqui, breve, né? Porque 60, 70, 80 ou muitas vezes menos tempo, é possível resgatarmos, né? Ou pelo menos suavizar as nossas condições de devedores. Mas já temos informações de que essa transformação ela é complexa e por isso somos espíritos milenares que vão e voltam, né? Fica indo e vindo. Indo e vindo significa encarnar e desencarnar. E isto só nos é possível pela misericórdia divina, que quer que todos os seus filhos sejam recuperados. E por isso estamos aqui, no planeta Terra, né, que carinhosamente foi preparado especialmente para esse espírito que ainda apresenta a dureza do coração, dos seus sentimentos, que não conseguiu, né, suavizar esse sentimento de egoísmo, mágoa, ressentimento, enfim, aquelas tendências que ainda sabemos que não são boas. Então, para esta superação é que nós estamos aqui. E quando compreendermos exatamente essa motivação, então nós vamos começar a nossa caminhada, a nossa jornada da verdadeira transformação, né? Motivando cada vez mais o nosso trabalho no bem, né? Porque o bem é a única ferramenta que temos para conseguirmos conquistar esse estado de paz, de tranquilidade, que tanto todos nós almejamos, mas é uma condição bastante dura, porque nós ainda
somos espíritos imperfeitos e temos muitas dificuldades, cada um do seu jeito, né? Mas temos ainda muita dificuldade de compreender. E, se ainda não compreendemos, como vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus? Então, primeiro, nós temos que compreender, né? Internalizar todo esse conhecimento, gravar nas nossas consciências, para depois podermos, de fato, vivenciá-lo. Então, são etapas que devemos fazer. Nós ainda estamos confusos. Alguns já mais avançados, mas a grande maioria ainda fica nesse desequilíbrio entre uma hora é um espírito bom, outra hora já não é bom. Nós não somos nem bons nem maus, nós estamos no meio do caminho, o que é bastante, né, prejudicial para nós mesmos. Então, é importante essa distinção e essa compreensão para começarmos a nossa jornada, né? Rumo a esse grande desejo que todos nós almejamos, a perfeição. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Então, apesar das nossas condições ainda, né? O Pai, Deus, que é Pai de todos nós, Ele concede esse mérito, apesar de saber que ainda não somos merecedores, mas Ele dá esse voto de confiança esperando que cada um compreenda, né? E consiga cumprir com a sua tarefa. E para todos, né, que se reencarna, Ele concede essa grande graça, essa grande oportunidade. Por isso que estamos aqui, pela bondade e misericórdia divina, senão não estaríamos, né, aqui, né? Nem sabemos o que poderia estar acontecendo com o nosso espírito. Mas, como Ele quer de fato a nossa recuperação, Ele vai oportunizando. Só que essas oportunidades, ela tem um preço. Quanto mais nós somos resistentes à incompreensão, mais dura vai ser a nossa existência, mais dificuldades teremos. Então, para a gente fazer uma reflexão sobre nós, basta olharmos o que estamos passando. Como nós conseguimos resolver os nossos problemas diante das dificuldades? Nós achamos que recebemos a benéfica divina, ou nós nos revoltamos e começamos a ser ingratos para com o Pai, né? Mal agradecidos. Como nós nos comportamos diante dos problemas do nosso cotidiano? Porque ninguém, né, está no planeta Terra para ser feliz completamente. A nossa felicidade é momentânea. Por quê? Pelas nossas próprias dificuldades mesmo, pela nossa própria resistência em querermos ser bons. Então, é fundamental que nós possamos refletir sobre essa realidade. Porque para uns parece que a vida é tão tranquila, as coisas acontecem, mas tem tranquilidade em buscar soluções, ou não é que haja uma conformação, mas uma aceitação, né, dessa realidade que é igual para todos. Não tem ninguém no planeta Terra que não tenha problema. Problema das mais variadas condições, diferença, porque nós somos seres individuais e diferentes, em estágio de evolução diferenciado. Portanto, os problemas podem ser o mesmo, mas o grau de afetação é que vai diferir de acordo com a condição de cada um. Acontece coisas negativas que nós falamos, mas isto é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Portanto, nós não podemos olhar, né, quando a situação, as condições não são favoráveis como castigo, mas
como proposta de renovação, de compreensão, de buscarmos uma solução, né, com mais racionalidade, buscando sempre o amparo dos benfeitores espirituais, de Deus, de Jesus, com espírito de gratidão, porque tudo que nos acontece é em benefício de nós mesmos. E na medida em que começamos a ter entendimento, nós vamos ver que os problemas também vão se amenizando, porque a condição de entendimento agora é outra, né? Nascer-lhes há no coração daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante a aparência, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos se quebram no primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Então, o espírito que já conseguiu progredir moralmente diante das provações, das aflições, das ansiedades, dos problemas do cotidiano, ele vai ter uma visão diferenciada na busca da sua solução. Então, é fundamental que nós sejamos esse espírito forte, nobre, né, como nos diz, para que possamos enfrentar essas dificuldades com serenidade e confiança, e que Deus está do nosso lado, está nos amparando e nos socorrendo. Mas são situações necessárias e melhores para o nosso engrandecimento moral. Então, a lição nos traz, né, essa importância desse entendimento. E para finalizar, nos coloca: ninguém concede responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigo a simples criança. E nós ainda somos crianças espirituais. Já podemos ter idade avançada, mas ainda o nosso espírito não evoluiu tal qual deveria evoluir a idade que temos. Então, precisamos ainda aprender, né, muito mais. E para complementarmos essa nossa lição, nós trouxemos um estudo do livro Encontro Marcado, que diz o modelo. Então, aqui, né, Emmanuel nos coloca algumas recomendações do nosso comportamento no cotidiano em relação às nossas ansiedades, às nossas dificuldades. O título, né, o tema da lição é o Cristo no trabalho cotidiano. Então, vamos ver o que Emmanuel nos recomenda, né? As horas de inquietações e de incerteza virão sempre. Então, não adianta nós pedirmos, tomara que acabe esse momento. Não. Vencemos uma etapa, vai vir outra, talvez mais amena, né? Vai depender agora, na medida em que começarmos a ter entendimento diferenciado, então as dificuldades também virão, mas com menos força, né? O que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a deliberações graves e intransferíveis? Quer dizer, situações de problemas difíceis e que só nós temos que resolver, são intransferíveis, porque a cada um será oferecido aquilo que ele merece, né? Então, e também não são situações impossíveis de ser resolvidas. Se Deus ama a todos nós, Ele não vai enviar tarefas que nós não temos condições de resolver. Com mais dificuldades ou menos dificuldades, mas vai ter uma solução e um encaminhamento, né? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece estranhado na sombra, incapaz de escolher entre bem e o mal. Então, são situações, né, que nós enfrentamos.
temos os nossos pensamentos e sempre nos deparamos nesses dois caminhos, né? Entre o bem e o mal. O que fazer? Então, essa encruzilhada, né? É um momento de reflexão. Se eu faço assim, não vai acontecer coisa boa. Se fizer dessa maneira, pode ser que a gente consiga amenizar a situação. Então, nós sempre estaremos nessa escolha, né? Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Se o mundo em derredor se apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-los em base de inesperada sublimação. Se registra as palavras injuriosas, deixa que ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convite ao exercício da caridade e tolerância. Então, quando estamos numa situação de dificuldade, a melhor solução é elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, pedir o socorro a Ele, no íntimo dos nossos sentimentos, silenciando, não discutindo ou indo em discórdia, ao contrário, o silêncio é uma grande prece e que nos traz a tranquilidade para resolvermos qualquer situação. Muitas vezes a solução virá, não da forma como nós queremos, mas da forma necessária. Então aquela resposta é a melhor que nós temos. E Ele vai iluminar os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes para chegarmos à melhor resposta para nós, de acordo com as nossas condições e a nossa necessidade daquele momento. Se deve falar em questões complexas, deixa que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articulará sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Então, sempre que nós buscarmos o amparo de Jesus, nós teremos uma resposta mais amena, não uma resposta conflituosa, mas aquela que vai pacificar a situação naquele momento. Então, não nos deixa, não vai nos comprometer mais ainda com os nossos irmãos da nossa jornada, os irmãos encarnados, né? Sobre a influência de irmãos desencarnados. Então, muitas vezes, nós respondemos, né, sobre o ímpeto de espírito ou de desejo de vingança, de ódio, de rancor. E isto não é uma inspiração divina, mas uma inspiração de espíritos que não querem nos ajudar, ou espíritos que ainda não compreenderam a tarefa dele e quer nos comprometer, né? Então sabemos que existem os bons espíritos, mas também tem aqueles espíritos que ainda não são bons, que não compreenderam que somente o bem é que vai triunfar na nossa vida. Então, se nós queremos ser espíritos ou pessoas vencedoras, nós temos que estar sempre em mente que só o bem vai nos ajudar. Não adianta ter esse espírito de vingança, de rancor, de mágoa, ressentimento. Isto é prejudicial a nós mesmos. Então, quando nós percebermos que esses sentimentos não são bons para nós, nós vamos vagarosamente, né, abandonando essas formas de ação. E isto está comprovado, né, porque esses sentimentos adoecem não só o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Se ages sob qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos nos serviços e encontrará para logo no rendimento do bem. Então, qualquer atividade que nós formos fazer, nós
temos que pedir o socorro sim. Nós não temos essa mania, né? Quando realizamos alguma atividade boa, nossa, como que eu consegui fazer isso? E a gente esquece quem nos inspirou na realidade, quem permitiu que nós realizássemos esse bom trabalho, essa boa ação, foi esse benfeitor chamado Jesus, que está conosco, que torce por nós, para que possamos amparar, socorrer a quem quer que seja. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendes fazer, deixa que Ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convém à consciência tranquila. Então, nós estamos vendo que a lição nos encaminha, né? Nos orienta para que tudo que nós formos realizar em nossa vida, nós devemos buscar o amparo de Jesus. Ele é o nosso benfeitor maior. Ele é o nosso anjo guardião que que torce e permanece conosco todo o tempo que necessitarmos. Mas muitas pessoas falam, mas Jesus nunca está comigo. Ora, se eu não estou pedindo o seu auxílio, o seu socorro, Ele não estará conosco. Ele não nos abandona, mas nós não conseguiremos sentir a sua presença do nosso lado. Mas Ele está constantemente, mais do que qualquer, né, benfeitor, Ele quer a nossa vitória, né? Para isso, Ele envia, né, a sua equipe espiritual de benfeitores de toda a natureza, daqueles que mais nós necessitamos. Se estamos com problema, dificuldades, vai ter sempre aquele que nos intui. Se estamos com algum problema de saúde, tem os benfeitores que nos encaminham para um templo, seja espírita, de qualquer natureza, para a busca de uma bênção, para nos socorrer, para nos acalmar, né? E refletirmos da gravidade da situação, mas termos calma e tranquilidade, que tudo ocorrerá conforme, né, a necessidade de cada um. Mais grave, menos grave, mas vai depender das condições que nós mesmos, né, solicitamos. Então, não existe privilégio para ninguém. Todos passaremos por aquilo que é necessário para cada um. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar solicitam meditação se nos propormos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições no Cristo, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalhas da nossa compreensão e do nosso amor. Escolher, proceder qual se comportaria ele dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo, há milênios, e seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, tudo que estivermos passando no momento, nós devemos pedir o amparo e o socorro do Divino Mestre, que nos ampara e está conosco na medida que estamos com Ele. Quando falamos que Ele não está conosco, é porque nós não estamos com Ele. E Ele deixa que o nosso livre-arbítrio haja, né? Ele não vai contrariar a nossa vontade. Então, é fundamental que a gente se lembre, não há necessidade de desespero, porque Jesus, Ele nos acalma, Ele nos traz os pensamentos necessários para favorecer a nossa tranquilidade. Então, aqui, o estudo que realizamos é exatamente, né, para nos orientar na busca do Cristo nos momentos que mais necessitamos, seja momento de dificuldade, de dor, de alegria, Ele estará sempre conosco, torcendo por cada um de nós, para que sejamos, né, bem-sucedidos. Ele jamais deseja o nosso mal, ao contrário, Ele fica triste quando nós não conseguimos
realizar essas orientações que Ele nos coloca. Então, com isso, nós encerramos o estudo da noite e, para finalizarmos, vamos fazer uma prece agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso guia, nosso mentor espiritual, para que Ele possa permanecer conosco, né, amparando e socorrendo nos momentos das nossas dificuldades. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer por esse estudo que realizamos, pelos esclarecimentos que nos são colocados, todos com a finalidade de nos ajudar a vencer as dificuldades que passamos ou que passaremos, porque sabemos que este é um mundo de prova e expiação e ninguém está livre de passar por dificuldades, aflições, problemas de toda a natureza e que Deus possa nos fortalecer com o amparo de Jesus para que possamos vencer essa caminhada com serenidade e tranquilidade. E para isso, estudamos o seu Evangelho para que possamos compreender e sermos espíritos fortes para que possamos vencer as provas que ainda temos que passar. E é por isso, Mestre Jesus, que nós somos gratos, porque sabemos que a confiança em Ti é o remédio, a medicação que todos nós necessitamos para que possamos continuar a nossa jornada e sairmos vitoriosos no compromisso que assumimos ao reencarnarmos. Então, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, e te pedimos mais uma vez que continue conosco, nos amparando, nos socorrendo em nossas dificuldades e em nossos problemas do cotidiano. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja.